entrevista, onde você vai saber tudo sobre como adquirir o seu imóvel no Japão. Hoje nós temos aqui o Eduardo Hirasawa, que vai nos mostrar, nos falar, vai entrar na nossa entrevista contando tudo sobre o que você precisa saber para adquirir o seu imóvel. Boa noite. Eduardo Hirasawa-san, así que para nós es un honor estar aquí hoy en nuestra oficina, así que bueno, la oficina está aquí en Sul, A construtora, a constructora, sí, disculpa, sí, a constructora y también tem otra... A central fica em Osaka. Osaka. Bueno, nada, começamos com isso. Então, nós sabemos que essa empresa, a construtora Iwa, ela está há 10 anos no mercado. Há 4 anos aqui em Mie, mas ela está há 10 anos em Osaka, que é o principal, né? Aqui é uma filial em Mie. Pode falar sobre isso para nós? Bem, nós fazemos parte de um grupo chamado Rise Corporation, e essa Rise Corporation ela trabalha com vários tipos de setores. Tem o departamento que é mais de imobiliária, tem a parte que é mais de painéis solares e tem a nossa aqui que é a parte de construção. Tem uma parte também de reformas também, que está abrindo escritório mais na parte ali de Kyushu, né? E, bom, estamos com as pretensões de abrir outros escritórios em outras áreas também. Parabéns. Parabéns! O que a gente precisava saber, depois vocês coloquem nos comentários as dúvidas de vocês, né? O quanto eu preciso para adquirir um imóvel, se eu preciso de uma entrada, sem entrada, como seria o início? Bem, conosco é possível construir uma casa com zero. Bueno, nós queremos saber acerca de os impostos, né? Quando adquirindo um imóvel no Japão. Bem, sempre que se adquirir um imóvel, seja uma casa nova ou uma casa usada, né, você está adquirindo um imóvel, então surge um imposto sobre o patrimônio, que aqui é chamado Kote Shisanze. Isso aí, depois que a casa é construída ou depois que a casa é passada para o cliente, a prefeitura vem na casa, faz uma análise e determina o valor. Tudo vai depender da metragem. Depende da metragem, depende do tipo de construção, dos materiais que foram utilizados na casa, depende também da localização, né, porque o imposto é também sobre o terreno, a localização. Então, os terrenos mais valorizados, ou seja, que tem mais acesso a mercado, escola, banco, grandes avenidas, estação de trem, tudo isso acaba elevando o valor do terreno e, consequentemente, o valor do imposto. Bom, as pessoas gostam muito de saber se tem algum benefício do governo, quando você algum incentivo quando você compra uma casa própria. Tem na aquisição, será que tem alguma ajuda do governo caso você adquira um imóvel? Sim. A partir de abril deste ano, 2022, o governo lançou um programa de ajuda para quem compra um imóvel e tem filhos pequenos. Filhos pequenos seria até 18 anos. Tá? Quem tem esses filhos até 18 anos pode requerer esta ajuda do governo, que vai até 600 mil. Tá? 600 mil de ajuda para a família fazer alguma coisa na casa. Olha, gente, quem não sabia, viu que maravilha? Você ganhou uma ajuda de custo. Dando continuidade, a gente saber sobre as ajudas do governo, né? Hirasawa-san vai dar mais uma palhinha de ajuda do governo. Bem, antes, até março deste ano, de 2022, o governo estava dando uma ajuda de 1% de volta, né, do valor da compra da casa, estava 1% de volta do que restava por 13 anos. Então, do financiamento, o que foi pago no financiamento. Então, por 13 anos, o governo dava 1% de volta. Tá? Então, vamos supor, você comprou uma casa de 20 milhões, 1% dá tipo 200 mil.
Então o governo dá de volta. Só que a cada ano que você vai pagando, a sua dívida vai diminuindo. Né? Então é 1% do que resta a pagar. Então, se num ano você já começou com 200 mil, depois de um ano você já vai ter menos para pagar. Então é 1% daquilo que restou. Tá? Bom, isso por 13 anos, para casas novas, 10 para casas usadas. O que mudou a partir de abril deste ano, 2022, é que em vez de ser 1%, passou a ser 0,7%. Então o governo está ajudando um pouco menos do que o ano passado. Imagino que por causa do corona, o governo anda distribuindo muito dinheiro para muita gente, então está um pouco pobre, né? Então essa devolução passou de 1%, caiu para 0,7%. 13 anos para casas novas, 10 anos para casas usadas. Então, como é uma fase, pode ser temporário, pode ser que futuramente tenha mais ajudas, né? Na questão porcentagem. Do governo a gente realmente nunca sabe, né? Está sempre mudando. Então, bueno, gostaria também, né? Por que não comprar uma casa usada? Você poderia esclarecer sobre os impostos de uma casa antiga? Bem, como eu falei um pouco sobre os impostos, depende muito do valor da casa. Né? Então, uma casa usada tem um valor menor. Portanto, o imposto também sobre esse patrimônio é menor. Tá? Mas tudo também depende muito do terreno, da localização, né? Como já foi falado antes. Então, é difícil dizer, porque é uma casa usada, vai pagar menos. Às vezes, pela localização, apesar de ser usada, vai pagar mais. E uma casa nova, num lugar mais afastado, vai pagar menos. Então, tudo varia conforme a localização também. Para eu adquirir uma casa, qual o requisito principal? Principal é estar com o nome limpo. Tá? O principal é estar com o nome limpo, porque estando com o nome sujo, né, são 3 órgãos aqui no Japão que registram essa movimentação de crédito e coisa e tal, e aí o banco faz essa análise. Estando com o nome sujo, imediatamente o banco já recusa o financiamento. Né? Então, o primeiro quesito é estar com o nome limpo. Né? Tem gente que acaba esquecendo de pagar umas contas, né, e deixa para pagar tipo 1 mês, 2 meses depois, mas paga e acha que está tudo bem, mas acabou já se sujando perante essas instituições. E quando o banco faz a pesquisa, aparece lá. Então está pagando as contas sempre em dia, esse é o mais importante. O segundo não é bem um requisito básico, mas assim, tendo visto permanente, o banco entende que você pretende permanecer aqui no Japão. Portanto, você pode fazer um financiamento de 30, 35 anos e que o banco vai receber isso. Sem o visto permanente, um visto de 3 anos, um visto de 5 anos, o banco está entendendo que daqui a 3 ou 5 anos você pode estar indo embora. Né? Você não tem a intenção de ficar aqui no Japão. Bem, muita gente tenta pegar o visto permanente, mas não consegue, acaba fazendo sempre de 3 em 3 em 3. Mas, para o banco, a impressão que fica é essa. Né? Quando se tem o permanente, então você tem a intenção de permanecer. Quando não tem o permanente, então você pode ir embora. Então o banco faz um empréstimo de 35 anos, recebe 3, 4 e não recebe mais. Então é um risco para o banco. Por isso, é possível comprar uma casa sem o visto permanente. É possível fazer um financiamento. Porém, as taxas ficam bem mais altas. Onde você pagaria 50 mil por mês, tendo o permanente, sem o permanente, você vai para 120, 130 mil. Mais do que dobra. Tá? Então, é possível sem ter o visto permanente, mas acaba ficando mais caro. Tem algumas pessoas que falam, mas eu quero logo a casa, né? E eu ainda não tenho permanente. Então, faz o financiamento, começa a pagar mais caro no começo, enquanto isso vai dando entrada no processo do permanente, e quando consegue o permanente, faz uma renegociação para fazer um refinanciamento. E aí, baixa para ir pagando um pouquinho cada mês. Tá bom?
Meninas e meninos, nos comentários, coloquem as dúvidas de vocês, porque Eduardo Hirasawa vai estar sempre por perto no nosso canal para tirar as dúvidas de vocês. As parcelas podem diminuir conforme os anos se passarem? Bem, as parcelas dependem do tipo de financiamento, né? Se for um financiamento de parcelas fixas, né, como o nome já diz, é fixo. Desde o primeiro até o último, não varia nada. Né? Se são 70 mil mensais, serão 70 mil mensais até o final. Se forem variáveis, como diz o nome, é variável. Né? Então, normalmente ele começa mais baixo, né? E normalmente vai subindo de pouquinho em pouquinho. Tá? Então, o que a maioria do pessoal que compra casa se preocupa em fazer é ir juntando um pouquinho para diminuir o tempo de pagamento. Tá? Então, começa com juros bem baixinhos e os juros vão subindo. Né? Então, você acaba tendo que pagar mais mensalmente. Como ele vai subindo, quanto mais para frente, mais caro. Então, junta e faz a devolução antecipada para o banco. Né? E aí, antes que os juros subam bastante, já termina de pagar. Vamos fazer de novo uma pergunta sobre o valor mínimo de entrada, ou se não precisa a entrada, né? Bem, não precisa de entrada quando constrói com a gente. Tá? Se tiver uma poupança, né, que já deixou reservado para comprar a casa, melhor ainda. Né? O banco, quando você declara, eu tenho 1 milhão guardado e eu posso dar de entrada na casa. Né? E eu tenho 0 guardado e eu quero comprar uma casa, o banco entende que uma pessoa que consegue guardar 1 milhão é um bom pagador também. É um bom poupador, é um bom pagador. Então, a aprovação para quem tem essa poupança é muito mais fácil. Tá? Então, não é obrigatório, mas se tiver, já ajuda. Sim. Então, os documentos necessários para a aquisição, você poderia... Bem, é necessário o Zaiducar, Roquensho, né, a carteirinha de saúde. Normalmente a gente pede a carteira de habilitação, né, de motorista, e precisa comprovar a renda. Tá? Se tiver mais que 1 ano na empresa, você recebe o Gensen. Você recebe o Gensen. Se não tiver 1 ano ainda, então os olerites de pagamento de salário. Uma pergunta super importante, que até que idade eu posso adquirir? Porque pode ser que tenha uma idade mínima para você adquirir um imóvel, ou uma idade máxima para adquirir o imóvel também, né? Bem, mais do que para a aquisição do imóvel, para fazer o financiamento do banco. Tá? Normalmente os bancos trabalham com limite máximo de idade para terminar de pagar até os 80 anos ou 79 anos. Tá? Então, esse é o limite máximo para terminar de pagar. Agora, para começar a fazer o financiamento, agora que a maioridade baixou para 18, então tem bancos que já se adaptaram a essa nova regra e já fazem o financiamento para pessoas com 18 anos. Tem bancos que ainda não, fazem a partir do 20 mesmo, como era até agora. Né? Então, a idade mínima, dependendo do banco, 18, ou dependendo do banco, 20. Agora, a idade máxima para terminar de pagar, 80 ou 79 anos. Tá? E, normalmente, o financiamento, o limite máximo de prazo é de 35 anos. Tem bancos que fazem até 40 anos de financiamento. Sim. Quanto mais tempo você consegue esticar o financiamento, menor fica a mensalidade. Tá? Então, se você conseguir fazer, ao invés de 20 anos de financiamento, fazer 30 anos de financiamento, o que você vai pagar por mês vai diminuir. Tá? Então, uma pessoa que tenha, por exemplo, 50 anos de idade, tá? 50 anos de idade, com mais 35, dá 85, certo? Mas não dá, porque o limite é 79. Né? Então, ele vai fazer um financiamento não de 35 anos, mas de
29 anos, né? Então, 29 anos, então a parcela acaba ficando maior, porque o prazo ficou menor. Então, as parcelas aumentam. Tá? Enquanto antes começar, melhor. Né? Imagina uma pessoa com 20 anos, né? O prazo máximo de 35 anos para pagar. Começa com 20, vai terminar com 55. Né? Começa com 20 anos, termina de pagar com 55. No Japão, as regras de aposentadoria estão mudando. Né? O normal seria 65 anos. A partir deste ano, 2022, a partir de abril, a regra de aposentadoria mudou. A pessoa pode se aposentar aos 75 anos. Pode esticar, né, mais 10 anos de trabalho e se aposentar depois. Porém, pensando como era até agora, né, a pessoa se aposenta com 65 anos, então a sua renda diminui, certo? E aí, você tendo que pagar as mensalidades, né, fica mais difícil, porque sua renda diminuiu. Então, se você conseguir terminar de pagar antes de se aposentar, aí você não tem que pagar mais nada. Né? Então, começa com 20, termina com 55, você aposenta, não tem que pagar mais prestação de casa. Então, quanto antes começar, melhor. Tá bom. Então, bueno, comentando sobre tudo isso, eu estou pensando, ¿no? Por exemplo, se uma pessoa mais de 60 anos, né, bueno, fica mais difícil, mas pode fazer assim, como pagar em conjunto com o filho ou mulher para dar continuidade, isso é possível? Sim, é possível. Não são todos os bancos que trabalham entre pais e filhos, mas tem bancos que fazem isso, sim, e é possível. Ou seja, uma pessoa com 60 anos, né, começa a fazer, ele vai poder fazer no máximo por 20 anos, ou 19 anos, né, para 79 anos de idade. E pode-se fazer um financiamento de 35, né, e o restante fica para o filho. Uma coisa interessante a se comentar é que sempre que se faz um financiamento para a casa, o banco exige que se faça um um seguro de vida. Tá? É uma exigência do banco que é obrigatório fazer um seguro de vida. Tá? Então, uma pessoa de 60 anos começa a fazer o financiamento, né? Então, vai fazer isso até os 79 anos de idade. Lógico, não esperamos, mas pode acontecer a pessoa morrer. Né? Se a pessoa morreu, então a dívida vai ficar para o filho? Não. O seguro de vida cobre todo o restante da dívida e a casa passa automaticamente para o nome do filho, sem precisar pagar mais nada. Informação super importante para vocês. Lógico que a gente não espera que ninguém morra, né? Mas se acontecer caso de morte ou acidente com sequelas graves e a pessoa não tem mais condições de trabalhar, né? Então o seguro cobre todo o restante da dívida e aí automaticamente passa para o filho. Tá? Isso a gente fala muito em comparação a quem prefere pagar aluguel. Né? Eu prefiro pagar aluguel porque não preciso pagar imposto, é menos complicado, eu posso mudar de uma cidade para outra, né? E se eu tenho a casa, não posso mudar. Mas o aluguel, ficando doente, ou né, ficando com sequelas de um acidente e tal, você tem que pagar. Tem que pagar. Você mora no apartamento, tem que pagar. Né? Não tem como não pagar. Né? Agora, estando com a sua casa, você fica na sua casa e a dívida some. Tá bom, né? Para pensar também nisso como uma segurança, né? Para a família. Para a família. Então, imagine assim, uma família. Pai, esposa, né, e filhos. Tá? O pai é que é a renda da família. A esposa também trabalha, rende menos. Então, o pai, que é a renda da família, ele que paga o financiamento da casa. Por uma infelicidade, o pai vir a morrer, ou sofrer um acidente muito grave, né? Como vai pagar? Estando com a sua casa, né, e com o seguro de vida, que é obrigatório, então a esposa não vai ter mais essa preocupação.
Se é um apartamento e você tem que pagar o aluguel, Não, não tem. se o marido morreu ou se ficou inválido, a esposa Sim. vai ter que, Es continuar. né, Sí. continuar pagando o mesmo aluguel. né? Então, pessoas falam, é mais vantagem pagar aluguel e tal, Sim. mas pode, né? Pode acontecer Tem que esse tipo de balancear, coisa né? e tem as vantagens e desvantagens. Né? Mas eu acho que é uma vantagem você ter a sua casa e se acontecer alguma coisa, a família está amparada por causa desse seguro de vida. Exatamente. Maravilhoso. Bom? Se poderia falar um pouquinho sobre essa tabela do banco, né, do financiamento, um pouquinho básico, as coisas mais básicas de tabela de financiamento. Tabela, não existe uma tabela. Tá? Normalmente os bancos trabalham assim, 30% da sua renda, né, mensal seria o máximo que você poderia estar pagando de financiamento. Tá? Então, se você ganha 200 mil por mês, né, então 30% dá 60 mil? É isso, né? 60 mil por mês. Então, você vai fazer um financiamento, o banco não vai te fazer um financiamento onde você teria que pagar, tipo, 90 mil por mês. Né? Porque ele sabe que da sua renda, 90 mil por mês é muito dinheiro. Né? E você vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais pagar. E o banco, já prevendo esse tipo de situação, já nem aprova. Tá? Então, o banco aprova no máximo 30% da sua renda mensal. Esse é o básico da sua renda. Quando se faz, por exemplo, pais e filhos, aí a renda fica aumentada. Tá? Porque são duas pessoas pagando. Viram? Então, aí o banco faz um financiamento maior, por exemplo, mensalmente você vai pagar 100, 120 mil por mês, mas são duas pessoas pagando. Então, o banco também considera isso, tá, como um aumento de renda. Muito interessante, né? Bueno, agora eu gostaria de que explicara sobre a união da renda dos envolvidos na operação de compra de um imóvel. Como seria esta situação? Bem, o banco, né, como já lhe disse, trabalha, não todos os bancos, mas com essa relação pais e filhos, mãe e filho, né, e muitas vezes também o banco pode aprovar entre casais, né, marido e mulher, apesar de que entre casais é um pouco mais complicado por causa da situação do divórcio, né? Sim. Mas assim, pensando que não, né? É um casal unido, né? E vai continuar unido por todo o tempo. Então, o banco considera a renda dos dois também para fazer o financiamento da casa. Tá? Então, pais e filhos, mães e filhos, e entre casais também dá para fazer essa junção das rendas. Só casar e assim, se não são comprometidos ou não, já aí não. União estável. Mostrando, digamos, se estão trabalhando os dois, as ganâncias. Não sei, se me ocorre, não sei. Sim. Porque realmente, de modernidade, né? Como está acontecendo, então, não todo mundo quer casar, né? Sim. Bem, realmente o banco também considera, tá? Considera, mesmo que não sejam devidamente casados. Porém, né, o critério é muito difícil de dizer, né, o critério de avaliação de cada banco, mas é lógico, estando devidamente casado, né, com todos os papéis assinados e tal, dá uma confiança maior para o banco quando vai fazer um financiamento de casal. Certo? Sem estar com o casal junto, é mais difícil. Tá. Mas não impossível. Não é impossível. É difícil, mas... Tem como fazer o financiamento de uma casa, a gente já tendo outros financiamentos, tipo carro, né, um exemplo? Sim, é possível. Né? Lógico que se você tem já parte da sua renda comprometida para um financiamento de um carro, financiamento de um celular, né? Todo mundo hoje em dia compra o celular em 48 parcelas, né? Então isso tudo é um comprometimento da sua renda. Tá? Seja qualquer coisa que você esteja pagando no cartão de crédito,
tudo que está parcelado, você precisa declarar isso ao banco. O banco vai entender que, por exemplo, da sua renda de 200 mil, você já tem 20 mil a menos que você paga todo mês o carro. Tá? Então, o banco já considera isso como uma renda menor. Né? Mas não impossibilita de ter um financiamento da casa junto com o financiamento do carro. Existe a opção, inclusive, de juntar todo o financiamento. Né? Em vez de pagar 70 mil na casa, mais 20 mil no carro, mais 5 mil no celular, mais outro do cartão de crédito, por mês acaba ficando muito caro. Então, o banco pega e junta tudo, aí você paga só 70 mil da casa e já quita os outros tipos de financiamento. Tá? Mas isso depende de banco para banco também. Ok. Dúvida, ¿sí? Juros variáveis e juros fixos para melhor planejar sua aquisição sobre tabela. Sakeganki, desculpa se não pronuncio bem, né? Price Quinton, Hansai, né? Explicar sobre o planejamento da melhor forma na inclusão dos juros, os prazos dos financiamentos. Bem, essa questão de juros fixos e juros variáveis é uma questão complicada. Complicada e assim, a grande questão é qual é a preferência do cliente. Qual é a preferência do cliente? Explicando. Os juros fixos são mais tranquilos para o cliente. Né? Ele vai pagar um valor já que ele já sabe. Por todos os 35 anos, ele sabe, não vai variar. Pode colocar numa programação, inclusive. Ele já sabe que por 35 anos ele vai pagar 70 mil na casa, vai pagar só 70 mil na casa. Os juros variáveis, como o nome diz, é variável. Então, se vai subir ou se vai descer, ninguém sabe. Né? Ninguém sabe. Risco, né? Né? Ninguém tem bola de cristal para saber como vai ser o futuro. Não tem como saber. Né? Os bancos também não têm como saber. Tá? Então, falando de previsão do futuro, não tem como saber. Porém, o que a verdade é, os juros dos juros fixos é bem mais alto. Os juros dos juros variáveis começa bem mais baixo. Tá? Tem um certo momento, durante os 35 anos, que eles se equiparam. E depois de mais um tempo, os juros variáveis podem passar os juros fixos. Não sei se está ficando claro isso. Sim. Correto. O risco de você ter que pagar mais por mês, né, fica por conta do cliente, quando é variável. Quando é os juros fixos, o risco, você já paga isso mensalmente. Então, se vai subir ou se vai descer, você já começa pagando muito alto. Né? Então, você já começa pagando como se já tivesse subindo sempre. Né? Ele chama juros fixos, mas por ser muito alto, é como se você já começasse a pagar subindo sempre. Né? Mas é que não sobe, é que você já começa alto e continua alto. E os juros variáveis, você começa baixo e vai subindo de pouco em pouco. Né? Como disse, é a questão de preferência. Se você prefere comprar essa tranquilidade de não precisar se preocupar pelos 35 anos de financiamento, então você paga mais, né, paga mais mensalmente e faz os juros fixos. Né? Fala, não quero ficar gastando mais mensalmente, eu quero gastar menos. Né? E aí, se vai subir ou se não vai, então eu vou arriscar. Né? Então, eu prefiro pagar menos. Então, eu vou nos juros variáveis. Então, é muita questão de preferência. É muito difícil dizer, olha, eu recomendo para você os juros fixos, que é melhor, tal. Não recomendo porque é caro. O valor que se paga mensalmente é mais caro. Né? Também não vou recomendar, faça os juros variáveis, que é mais barato. Por quê? Porque isso, como diz o nome, é variável e vai subir conforme o tempo. Né? Então, o que é verdade é, nesses últimos 20 e tantos anos, depois que teve aquele baburu, né, a bolha no Japão, depois disso, o Japão vive uma época de juros muito baixos. Muito baixos.
Existe variação, mas é muito baixa. Então, com base nisso, tem muita gente que prefere fazer o financiamento nos juros variáveis, pagando menos por mês. Né? Então, é questão de preferência. Tem uma parte das pessoas que preferem ter a tranquilidade, mesmo que pague mais por mês, eu quero ter a tranquilidade de que não vai mudar nunca. Né? Então, é questão de gosto. Claro, pessoal, tá bom. A melhor esclarecer todas essas dúvidas e já entrar sabendo, né? Sim. Tá bom. Então, essa entrevista que tivemos hoje é bom para você aprender um pouquinho, todas as dúvidas, né, sobre a aquisição de um imóvel. Mas o mais importante também é para o investidor que está fora do Brasil, o investidor brasileiro que está em Portugal, são amigos da gente nas redes sociais, que estão na Alemanha, de repente querem investir aonde? No Japão. Então também é uma ideia, porque a segurança de investir no Japão é muito grande, muito mais do que nessa fase que está o Brasil. Então é uma dica, fica a dica. E nós vamos deixar o telefone, né, da construtora para o Hirasawa-san fazer essa ponte das dúvidas que você tiver, e todo o caminho das pedras para você chegar a ter o seu imóvel, né? Então, Hirasawa-san, dá um up aí sobre... Bem, realmente, né, hoje esclarecemos algumas poucas dúvidas, mas existem uma série de dúvidas que todo mundo tem. Né? Cada caso é um caso diferente, cada família tem uma situação diferente, então são muitas dúvidas, tá? E, bem, o que eu puder, tá, sempre ajudando a tirar essas dúvidas, mesmo que não seja, eu quero comprar casa com você, não precisa, se eu puder ajudar a tirar essas dúvidas, será um grande prazer. Muito obrigado, Hirasawa-san. Muito obrigada. Así que, bueno, esclarecendo todas as dúvidas, possível, e bueno, qualquer coisa vocês deixam aí nos comentários, né? E nós vamos a deixar todas as informações sim, na caixa. Assim que, bueno, muito obrigado por tudo e continuamos. E assim que, bueno, muito obrigado, Hirasawa-san, por nos atender e por esta entrevista maravilhosa. Na verdade que eu sabia algumas coisas, mas hoje esclareceu muito mais. Assim que, para mim, gratidão. Muito obrigado. A nossa alegria também, né, de estar contando com a construtora Iwa, que é nosso patrocinador, pelo menos por esse semestre, vai ser incrível essa parceria. E a gente agradece toda a ajuda e toda a ajuda que ele está dando para as pessoas em tirar todas as dúvidas. E também investidor, se você tiver dúvida, escreva no nosso canal, a gente passa direto para o Hirasawa-san e vai ficar a cardinha ali do telefone pessoal para tirar as dúvidas com ele. Muito obrigada, se inscrevam, compartilhem, curtam muito e entre amigas no Japão, entrem. Beijo, beijo. Até a próxima.